Eu quero convidar você para a carta de Paulo para Timóteo, 2 Timóteo, no capítulo 2. Segunda Timóteo, capítulo 2. Eu vou ler do verso 8 até o verso 13. 2 Timóteo, vamos falar sobre a fidelidade de Deus. Estou feliz de ver a Lília aqui, o Francisco. Estou vendo as meninas aqui com a Roberta. Deus abençoe, Luiz. Tem uma coleguinha aqui das meninas, é isso? Deus abençoe, viu? Se sintam bem aqui em nosso meio. 2 Timóteo, capítulo 2, do 8º ao 13. Diz assim: lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado de entre os mortos, descendente de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual estou sofrendo até algemas como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus não está algemada. Por esta razão, tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Fiel é esta palavra. Se já morremos com Ele, também viveremos com Ele. Se perseverarmos, também com Ele reinaremos. Se o negarmos, Ele por sua vez nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar a si mesmo. Vou convidar o pastor Rodrigo para fazer uma oração por iluminação. Pastor, venha à frente, por gentileza. Deixe sua Bíblia aberta. Vamos orarmos juntos e ouvir a palavra do Senhor sobre a fidelidade de Cristo Jesus. Oremos. Senhor nosso Deus, nós estamos com o coração grato, porque podemos estar aqui na Tua casa, buscando a Sua face e termos notícias alegres que mostram a Tua glória no meio do Teu povo, Senhor. E nós te pedimos que nesse momento, Senhor, use a vida do Teu servo, pastor Marcos, que o Teu Espírito Santo, ó Senhor, possa conduzir esse momento, nos dando entendimento, abrindo, ó Deus, o nosso coração, a nossa mente, para entender a Tua palavra. Usa-nos, ó Deus, e que possamos sair daqui diferentes e cheios, transbordando da Tua palavra e da Tua presença no meio do Teu povo. Essa é a nossa oração, e nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, irmãs, estamos diante de uma carta que, segundo os estudiosos, você está diante do último documento do apóstolo Paulo. Último documento. O apóstolo Paulo, aqui é ano 68, o apóstolo Paulo está sofrendo ansiedade, está sofrendo insegurança, está com saudades. Seus amigos, cada um tomou um rumo, a vida ganhou proporções que ele não imaginava, e você está diante de um recado de um amigo para outro amigo. Há muita confusão neste primeiro 100 anos da igreja cristã. As pessoas estão desanimadas, desistindo, as pessoas estão depositando a sua fé. O Império Romano está em decadência, em plena decadência. Nenhum poder político é capaz de seduzir essas pessoas. As pessoas estão vivendo um período aqui de profunda desilusão. Não existe um líder, não existe uma pessoa que inspire, não existe nada que seja a razão para que as pessoas tenham uma motivação. O time do campeonato deles não conseguiam ganhar mais nada. Algo parecido com os nossos dias. Tudo bem? O apóstolo Paulo está... Isso aqui deveria encher o nosso coração de emoção. Se isso aqui fosse um filme, uma novela, isso aqui é aquela cartinha que o Paulo está escrevendo para um amigo,
E é o último recado de um amigo para o outro. O apóstolo Paulo vai morrer. A morte está à porta. E é lindo você ler segunda carta de Paulo a Timóteo, porque você vai ver as pessoas como um homem fiel a Deus, como um homem leal ao Senhor, vive os seus últimos dias, como envelhecer, como caminhar a carreira cristã, o dom da vida, uma igreja vocacionada em Cristo Jesus. Queria que você lesse, que você se desafiasse por esses dias para olhar esse texto. Capítulo 1, a gente não vai ler, mas o Paulo fala: eu sei em quem tenho crido, eu sei que é poderoso para me guardar até o dia final. Sabe aquela coisa que o adolescente tem? Adolescente de vez em quando imagina, talvez você vai dizer que você não faz isso, mas normalmente o adolescente faz isso. Ele projeta alguém que ele ama muito morrendo, chega a chorar. A gente imagina a mãe da gente morrendo, aí dá uma tristeza, uma vontade de chorar. É tão real que a gente chora. Ah, eu não tenho isso, pastor. Então você é uma pessoa bem ruim, porque isso é sinal de que você está amadurecendo, tá? Não é que a sua mãe vai morrer, vai morrer um dia, mas calma. O que está acontecendo aqui, meu irmão, minha irmã, é essa tristeza que vai assolando o coração, mas é mais do que essa tristeza, é o apóstolo Paulo vivendo a plenitude. Ele olhou para aquilo que Deus permitiu para ele e disse assim: eu estou satisfeito. Já teve essa sensação? De olhar e dizer: está tudo bem, está tudo feito, o que eu escolhi está escolhido, louvado seja Deus, o que eu vivi, glória a Deus. Não, nada mais pode me abalar, nada mais pode me afastar do amor de Deus. Eu já tomei a minha decisão, eu já fiz as minhas escolhas. Pode tudo mudar, mas eu vou continuar. O apóstolo Paulo está falando sobre isso. Tudo bem, minha gente, eu vou voltar para o texto, mas eu queria que você entendesse o espírito que está aqui. Qual é o espírito que está aqui? O apóstolo Paulo está dizendo que existe um sofrimento que vale a pena. Tudo bem, irmãos? Estão me acompanhando? Existe um único sofrimento que vale a pena. Existe uma coisa pela qual que vale a pena, que vale correr o risco, que vale sentir as dores. E o apóstolo Paulo vai falar da fidelidade de Jesus. Esse é o espírito, esse é o contexto. Você está olhando aqui e o apóstolo Paulo está falando para o amado Timóteo, dizendo: ei, Timóteo querido, eu vou morrer, Timóteo, o tempo chegou. E se eu pudesse te deixar um recado, se eu pudesse te deixar um legado, se eu pudesse te entregar uma coisa, que coisa é essa? Porque herança a gente já sabe que vai ter confusão. Carro velho, casa velha, vai ter confusão na família. Dinheiro, vai ter confusão. O Paulo está dizendo dessa coisa mais importante. E aí, meu irmão, minha irmã, eu queria então que você olhasse comigo o versículo 8. Qual é essa coisa que vale a pena você sofrer? Tudo bem, gente? O apóstolo Paulo está dizendo no versículo 8 assim: lembra-te de Cristo Jesus. Lembra-te de Cristo Jesus. Simples, irmãos, simples. Meus irmãos, o que o apóstolo Paulo está escrevendo para o jovem Timóteo é algo maravilhoso. O convite do apóstolo Paulo para Timóteo é completamente oposto de tudo que nós temos vivido nos nossos dias. O apóstolo Paulo está dizendo assim: igreja, irmãos, jovens, adolescentes, idosos, homens e mulheres, o convite de Cristo Jesus é um convite simples. Tudo bem, meu irmão?
simples. Não tem nada a ver com status, não tem nada a ver com dinheiro, não tem nada a ver com riqueza, não tem nada a ver com poderes políticos. E o apóstolo Paulo está falando que vai para além do sofrimento, vai para além das dores, vai para além dos medos, vai para uma série de coisas, para além de tudo que os nossos olhos estão fustigando o nosso coração. E o apóstolo Paulo está de forma muito simples dizendo: Timóteo, se eu pudesse colocar no seu coração algo que ninguém pode arrancar, que ninguém pode tirar, sirva a Cristo Jesus. Sirva, lembre-te de Cristo Jesus, lembre-te de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Pastor, como é que eu lembro de Cristo Jesus? Pois é, meu irmão, porque na caminhada da vida, na nossa busca, na nossa luta, nos nossos medos, nas nossas inseguranças, e aí eu vou me apropriar hoje pedagogicamente do casal Itan e Carol. Será, pastor? Algumas conversas às vezes, vamos pedir para Deus já tirar do coração, porque se não for da vontade dEle, pelo menos a gente não sofre, e assim a gente vai tentando diminuir o sofrimento, diminuir a angústia. E o apóstolo Paulo está dizendo para nós que a provocação e a proposta de Jesus é para termos algo extremamente simples. Você precisa lembrar de Cristo Jesus o tempo todo. O tempo todo você precisa lembrar de Cristo Jesus. Amém, irmãos? O apóstolo Paulo vai dar um exemplo. Ele vai dizer: lembra de Cristo Jesus que ressuscitou dentre os mortos. O que o Paulo está dizendo é assim, quando a morte estiver te assolando, quando a notícia ruim estiver te assolando, lembra de Cristo Jesus que foi capaz de vencer a morte. O apóstolo Paulo está dizendo assim: lembra de Cristo Jesus que é descendente de Davi. Quando os poderes, quando a política, quando a gente liga o rádio, liga a televisão, liga a internet, os nossos amigos agora estão dizendo: eu não converso com bolsonarista, eu não converso com lulista, isso, aquilo. O apóstolo Paulo está falando: saia dessa rota, lembre-te de Cristo Jesus, o descendente de Davi. Todo o poder instituído, todos os reis, toda a governança está em Cristo Jesus. Não é frase de efeito, irmãos, porque o apóstolo Paulo está dizendo que nós precisamos perseverar, nós precisamos nos lembrar da sã doutrina e nos lembrar que o chamado de Cristo Jesus é para serviço. Amém? Você está aqui para servir. Esse é o chamado. O chamado de Cristo Jesus para a sua vida é para serviço, não para ser servido, é para você servir. E do versículo 8 a 9, então, o apóstolo Paulo está dizendo assim: lembre de Cristo Jesus, pelo qual estou sofrendo, versículo 9, como malfeitor. Contudo, a palavra de Deus, que é Cristo Jesus, é maior do que qualquer coisa que você está experimentando. Os irmãos entenderam? O que é que você está experimentando? A Carol está eufórica. Ela está agora já dando aquela valorizada, entendeu? Andando assim, já fazendo assim. 8 semanas. Quantas semanas? Olha lá, já está sabendo quantas semanas. 7 semanas e já está. E o apóstolo Paulo está dizendo para mim e para você: lembre de Cristo Jesus. Cristo é a razão, Cristo é a essência. E aí ele vai dizer que a palavra de Deus, por mais que você esteja eufórico, triste, decepcionado, desiludido, eu não sei como está o teu coração, sei algumas pessoas que a gente cruza, que a gente tem um pouco mais de intimidade, mas o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse primeiro versículo é: lembra de Cristo Jesus. Não importa o que está diante dos teus olhos, você precisa lembrar de Cristo Jesus e colocar Cristo Jesus neste local que o seu olho, o seu coração está agitado, eufórico, triste, decepcionado, ansioso. O Paulo está dizendo, essa é a primeira coisa que nós precisamos entender nessa noite. E o Paulo está dizendo, a nossa identidade precisa se confundir a tal ponto de que não sobre mais nada de mim e só seja visto Cristo Jesus. Os irmãos entenderam?
Nós precisamos lembrar tanto de Cristo, que as pessoas olhem para a gente e não consigam mais nos identificar. Esse aí não, Marco? Não, Marquinho? Marquinho ou Marcão? Camilo ou outros apelidos que eu não vou falar para vocês? Cada apelido que eu já tive. Sangue de Jesus tem poder. E o Paulo está dizendo, lembra de Cristo. Lembra de Cristo, marido. A esposa precisa ver Cristo Jesus em você. Esposa, o marido precisa ver Cristo Jesus em você. É isso que o Paulo está dizendo, a sua identidade. Onde é que você se identifica? Com o que você se identifica? O Paulo está dizendo que Cristo precisa ser maior do que essa coisa que define você. Se apresente para mim, por favor. Meu nome é Lucas, eu sou formado nisso, eu sou feito disso, eu vivo disso, eu trabalho com isso. Quais são as suas referências? O Paulo está dizendo que se você não refrear e não pensar e não ver Cristo antes de todas as suas referências, tem algo que está dizendo para você que não vale a pena o esforço que você está fazendo. A primeira coisa, então, irmãos, sobre a fidelidade de Jesus é: Cristo Jesus é tão maravilhoso, é tão espetacular, que Ele permite que eu e você nos pareçamos com Ele. Amém? Você pode. O Espírito Santo pode transformar a sua vida ao ponto de você ser idêntico a Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa perseguição, essa deve ser a nossa luta constante, esse deve ser o nosso olhar, esse deve ser a nossa caminhada, nosso cotidiano. Nada pode fustigar isso. A nossa identidade precisa estar em Jesus. E o que eu acho lindo, porque daqui a pouco a gente vai entender isso pelo final dos versículos, mas o que Paulo está dizendo assim, se você se permitir ser moldado em Cristo Jesus, não vai sobrar nada de você. Vale a pena esse sofrimento, vale a pena esse choro, vale a pena esse rasgar, vale a pena esse se desfazer e se quebrantar na presença de Jesus até você ficar parecido com Ele. Amém, irmãos? Irmãs, a segunda coisa que vai chamar a minha atenção sobre a fidelidade de Jesus, e o Paulo está aqui, por isso eu estou reforçando essa ideia. O Paulo está prestes a morrer. E prestes a morrer a gente fica ansioso. Eu nunca fiquei prestes a morrer, mas já fiquei prestes a alguns exames, já fiquei prestes a ser demitido. Já ficou de aviso prévio? Tem 30 dias só de trabalho. Você pode sair 2 horas mais cedo e chegar 2 horas mais tarde. Eu já tive essa experiência. Chegar 2 horas mais tarde era insuportável. Sair 2 horas mais cedo, sair assim, desanimado, porque tempo contado, dias contados, mais uma semana, menos uma semana. Era melhor não ter passado por isso. E o Paulo está dizendo: ei, precisamos nos identificar em Cristo Jesus. Para que nos identificar em Cristo Jesus? Porque se não nos identificarmos em Cristo Jesus, de nada vale a pena o nosso serviço. E aí o versículo 10 vai dizer: por esta razão. Qual razão? Me parecer com Cristo Jesus. Só por esta razão. Por esta razão, eu quero tanto me parecer com Jesus, tanto me parecer com Jesus, que eu suporto todas as causas dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com eterna glória. Irmãos, a segunda coisa que eu queria dizer para você é que a solução para este mundo, a solução para os teus problemas, e não é propaganda de marqueteiro, seus problemas acabaram, de fato acabaram, se você se identificar a tal ponto com Cristo Jesus, que o teu filho vai se render, teu marido vai se render, o teu chefe não vai conseguir. Nós estamos estudando aqui na escola dominical algumas coisas, e eu estou ansioso para chegar no conceito de graça irresistível, que é, próximo domingo, graça irresistível,
que é a graça de Jesus chamando. Não tem como resistir, não tem como dizer não, não tem como não mudar os lugares em que nós estamos passando. E o Paulo está dizendo: por essa razão, por me parecer com Cristo Jesus, eu tudo suporto por causa dos eleitos, para que também eles obtenham a salvação em Cristo Jesus para a eterna glória. Irmão, o que o Paulo está dizendo é que Deus, Cristo Jesus, quer usar a sua vida para salvar outras pessoas. Os irmãos estão entendendo o que é o agir de Deus? O poder que opera em nós é capaz de transformar o mundo que estamos. As portas do inferno não prevalecem. O diabo e seus anjos têm medo daqueles que se parecem com Jesus. Não existe nada que possa afrontar aquele que se parece com Cristo Jesus. E o Paulo está dizendo: puxa vida, você tem algo mais importante para correr atrás do que isso? Tem algo mais especial do que isso? Como é que você pode gastar a sua vida, o seu tempo, a sua fonte de vida com outra coisa que não seja essa identificação em Cristo Jesus? É por essa razão que eu me desespero, é por essa razão que eu me coloco de joelho, é por essa razão que eu suporto o que suporto, é por essa razão que eu engulo sapos, é por essa razão que eu vou orar mais, é por essa razão que eu vou buscar mais a presença do Senhor Jesus. E a segunda coisa, então, irmãos, que eu estou querendo te chamar a atenção nessa noite sobre a fidelidade de Jesus, é que Jesus está nos chamando para um serviço muito simples, muito simples. Você não precisa de fazer nada além de se parecer com Ele. Só copiar Jesus. Simples demais. Ser manso, ser humilde, é ter amor, é partilhar. É quando Deus visita a nossa casa, Eitan, e a gente fica desesperado para contar para a igreja. Meu Deus, eles me contaram faz uma semana, não vi a hora de chegar hoje para contar. Ah, velho fofoqueiro, não, porque eu estou feliz. Ué. O apóstolo Paulo está dizendo sobre este aspecto: é amor, é partilha, é o dom da vida. Mas aí, meu irmão, minha irmã, talvez seja isso que afronte o seu coração, quando você olha e você diz assim: puxa, mas eu estou muito distante de ser parecido com Jesus. Eu sou mesquinho, eu sou inseguro, eu tenho crises de fé, eu tenho medo, eu acho que... Carol, vamos esperar 3 meses? Para quê? Para me matar? Vamos esperar 4 meses? Vamos esperar amadurecer, vamos esperar santificar mais, vamos esperar melhorar mais, e a gente vai fazendo isso, e o apóstolo Paulo está dizendo assim: fiel é esta palavra, Deus está te chamando para amor, para partilha e para o dom da vida. E aí, meu irmão, minha irmã, talvez isso assole o meu e o seu coração, porque a gente olha para a nossa capacidade, a gente vai dizer: eu não consigo, pastor. Irmãos, não é pretérito seu, eu não consigo me santificar o suficiente para a jornada pastoral. Eu não consigo controlar as minhas finanças como um bom homem deveria controlar as suas finanças. De vez em quando eu acho que eu mereço comer um bife ancho que custa R$500, e só não sei onde vende bife wagyu que custa R$1.200, e se você quiser fazer na sua casa, eu vou lá para falar: olha que coisa ali, Luizinho, está o desafio. Irmãos, é nessa jornada que a gente vai olhando para essa proposta de Paulo, e o Paulo está dizendo: ei, Timóteo, querido, em poucos dias eu não estarei mais aqui. E se eu pudesse incutir no seu coração, se eu pudesse derramar as minhas lágrimas, é para que você busque incansavelmente essa identificação. E aí o apóstolo Paulo vai dizer: tem uma notícia linda para encerrar o raciocínio dessa noite, porque não é sobre você,
não é sobre mim, não é sobre o tamanho do meu ministério, sobre o tamanho do meu chamado, sobre a minha capacidade de consumo, porque nós estamos vivendo o que nós estamos estudando nesse tempo, a era do ressentimento, a era do eu me magoo com facilidade, eu me chateio com facilidade, eu preciso me encaixar, se eu não pertencer a esse grupo, se eu não fizer parte disso, o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, não é sobre você, o seu trabalho é descansar em Jesus, é ser pastoreado e cuidado por Jesus, não por homens, não por instituições, não ser cuidado por medicina, pelos seus recursos. O apóstolo Paulo vai dizer uma coisa linda, ele vai dizer uma coisa aqui, que é um oxímoro. O apóstolo Paulo vai dizer, tem uma coisa aqui que Jesus não pode fazer, e o que ele não pode fazer, ele não vai fazer. Daniel capítulo 6, Daniel é jogado na cova dos leões, frente a frente com o leão, a morte está armada, tudo contra Daniel, Daniel vai morrer, tudo diz que Daniel vai morrer, Deus poderia ter mexido, mas Deus disse, tem uma coisa que eu não posso fazer, e tem uma coisa que Deus não pode fazer, a impotência de Deus está diante de você, e eu só estou falando assim para chamar a sua atenção, porque o apóstolo Paulo vai dizer, que Cristo Jesus não pode negar a si próprio, Ele escolheu te amar, Ele escolheu te dar vida, Ele escolheu então te dar família, Ele escolheu te dar filhos, os filhos são herança do Senhor, a igreja, a família da fé, foi Ele quem escolheu, não é sobre você. E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim, se você morrer com Ele você vai viver, se você perseverar com Ele, você vai reinar, mas se você não consegue fazer essas coisas, você não consegue perseverar, você não consegue não se ressentir, você não consegue ter o sentimento de desistência, você não consegue avançar, você não consegue produzir. O apóstolo Paulo está dizendo, adivinha, a gente já sabia, nós já sabíamos, mas Cristo Jesus permanece fiel, de maneira nenhuma Ele pode negar a si mesmo. E eu queria terminar então essa reflexão nessa noite, dizendo que Jesus é fiel, Ele é capaz de transformar o caos em vida, é Ele que ressuscitou da morte, é Ele quem põe rei e destrona reis, é Ele que quer fazer você ser parecido com Ele, por Ele, para a glória dEle, para salvar os que você ama. Amém, irmãos? Eu não sei outra coisa que pedir ao Senhor, e aí Jesus, o apóstolo João olhando para isso, dizendo assim, se você pedir alguma coisa para Deus, Ele vai fazer. Se você pensar em dinheiro, você não entendeu. Se você pensar em promoção social, se você pensar em ascensão social, você não entendeu. Eu não sei você, mas eu preciso muito que Jesus me faça ser parecido com Ele. Poder amar como Jesus amou. Caminho de cruz, caminho de serviço, caminho de humildade. Algumas coisas que ficam para o nosso entendimento. O que foi que Deus derramou sobre a sua vida? Quais são os dons e talentos que você está destronando para você mesmo? Quais são os recursos que Deus já deu para você e que você não consegue inserir no reino, não consegue inserir no corpo, porque você não consegue se lembrar de Cristo Jesus? O que é, irmão, irmã, que faz você parar de orar? O que é, irmão, irmã, que faz você pensar coisas do tipo, vou embora, vou largar tudo, não quero mais saber, nem crente eu vou ser mais. Esses dias conversando com a Gisele, me dá 2 motivos para ir na igreja. Mais de 40, caba safado, levanta. E outra, pastor da igreja. Ah, desculpa, isso é piada velha de pastor. Irmãos, quais são os dons que Deus já te deu? Quais são os talentos que o Senhor já te deu?
mas ainda assim é para edificar o seu corpo. O que Jesus quer de você é só um serviço simples. O serviço simples é: preciso me lembrar de Cristo Jesus. Preciso me lembrar de quem eu seria sem Cristo Jesus na minha família. De quem eu seria sem Cristo Jesus, sem o Espírito Santo me lembrando. E aí, meu irmão, minha irmã, que lindo, que maravilhoso é, porque Jesus é fiel a si próprio. Cristo Jesus está se disponibilizando para que nós sejamos totalmente parecidos com Ele. E ser parecido com Jesus, irmão, é tão lindo que a gente pode dar vida aos mortos. Deus quer usar as nossas mãos para abençoar, para levantar, para ressuscitar gente morta. Essa semana eu estava com a Gisele, tem uma moça que me incomoda muito, eu vejo ela pelo meu caminho, sempre pedindo 10 centavos, 20 centavos. E a Maitê fala: papai, dá a moeda para ela. E eu falo: filha, não é pela moeda. Eu queria muito, muito estender minha mão e dizer: em nome de Jesus, vício da droga, sai desse corpo, sai desse espírito. Por que eu não consigo ter esse poder transformador que diz o Paulo em Romanos? O poder do Evangelho é poder para transformar. Por que eu não consigo olhar para o parente, para o primo, para o vizinho e dizer: em nome de Jesus, lembra de Jesus, lembra-te de Jesus? Por que é que a gente se esquece desse sacrifício, às vezes só por causa de um privilégio, só por causa de um sentimento humano? E a minha oração nessa noite é para nós cantarmos sobre a fidelidade do Senhor. Amém, irmãos? Você crê que Jesus é fiel? A fidelidade de Jesus é muito grande. O amor de Jesus não se acaba. Será que a gente consegue cantar, Érica? O 37, Tu és fiel, Senhor. Ou o Fer, se você quiser conseguir puxar daí. Pega o Samuel, vem com o Samuel. Vamos cantar o hino 37, acho que é o 37, ou o 67. E eu queria que você... Tu és fiel, Senhor, meu Pai Celeste. 63, pleno poder Cristo Jesus nos dá. Queria que você orasse cantando esta canção, que essa canção fosse cantada em formato de oração. Jesus é fiel, simples assim. Ele é capaz de transformar as nossas essências. Quero convidar você para se pôr de pé. Vamos cantar. Lembre-te de Cristo Jesus. Pense em Cristo Jesus.
Louvamos teu nome, Cristo Jesus. Te louvamos porque a tua fidelidade é grande, o teu amor é incomparável, indizível. E o Senhor derrama perdão sobre os nossos corações. Pai, em nome de Jesus, Espírito Santo nos faz lembrar todas as coisas como diz a tua palavra. E a única coisa, Senhor, que nós queremos lembrar é de Cristo Jesus, querendo e nos chamando para nos emoldurar, para a nossa voz ser a voz de Cristo Jesus, o nosso jeito de pensar. Derrama virtude sobre esta casa, sobre filhos e filhas. Visita, Senhor, a tua igreja com autoridade para expelir demônios, para curar em teu nome, para proclamar o ano aceitável do Senhor, para a libertação dos cativos. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nos parecer com o Senhor para seguir aquilo que a tua palavra diz, que os que crescem no Senhor fariam obras maiores que o Senhor, e a obra que queremos fazer é anunciar esse amor grandioso. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra nessa noite diz que o Senhor é fiel por si só, o Senhor é o que chancela a tua palavra, e nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, molda o nosso ser, forja o nosso caráter, Pai, em nome de Jesus, que não busquemos outra identificação, a não ser, Pai, ser porta-voz do Senhor por onde passarmos. Pai, nessa semana que adentra, semana de idolatria na nossa nação, semana de confusão, semana, Pai, em que as pessoas acham que o mérito está no sacrifício humano, em que as pessoas acham que merecem alguma coisa, nós pedimos, Pai, em nome de Jesus, nos usa com sabedoria, com profecia, nos usa, Senhor, como Cristo Jesus quer que sejamos, igreja do Senhor por onde passarmos. Pai, em nome de Jesus, abençoa a tua igreja, guarda, Senhor, livra do mal. E Pai, nos faz, Senhor, ser parecidos com o Senhor. Derrama sua fidelidade sobre os nossos corações e nos faz lembrar de Cristo Jesus. Nós pedimos isso, Senhor, firmados na tua palavra, fiel, num Deus que sabe o que é bom para nós, num Deus que está mostrando a única impotência que é um Deus que não mente, um Deus verdadeiro, um Deus que quer usar pessoas como nós. Tem misericórdia da tua igreja, Senhor, se agrada do culto que prestamos, e que possamos, Pai, em nome de Jesus, ser esses que caminham altaneiramente, de acordo com a tua vontade. Senhor, lembramos da Maria que está no hospital, lembramos dos demais irmãos que estão lutando com as suas enfermidades. Pai, em nome de Jesus, cura, liberta, transforma, faz a sua vontade, Senhor, liberta os cativos,
promove o que precisa ser promovido, restaura, e em especial nessa noite, Senhor, noite de boa nova, noite de um Deus que tem visitado a esterilidade dos filhos, noite em que a Tua palavra fiel está diante dos nossos olhos, um Deus que quer família, que quer filhos, que quer igreja que avança. Nós Te louvamos por essa noite. Obrigado, Senhor, é o que nós Te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Que a graça maravilhosa, constrangedora de Cristo Jesus, o amor indizível, insondável e fiel do nosso Deus Pai, a comunhão, a consolação e toda a semelhança de Cristo Jesus, que venha pelo intermédio do Espírito Santo, seja sobre nós, sobre a igreja de Jesus espalhada pela face da terra, hoje e sempre. Amém.